Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube da Círculo. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê do time de artesãos. Nessa videoaula você vai conferir o passo a passo desse top de crochê maravilhoso e o nível dele é básico, ou seja, você vai tecer aí com facilidade. Essa peça na videoaula é ensinada a tamanho M, mas facilmente adaptável para diferentes tamanhos. Então agora confira a lista de materiais e o passo a passo. Para fazer a peça você vai precisar de um novelo do fio Lolita na cor 1205, um novelo do fio Cordonê na cor 1289, agulha para crochê número 3 mm, tesoura, cola adesivo instantâneo e fita métrica. A peça ensinada na videoaula é tamanho M, mas é facilmente adaptável para diferentes medidas. Nós vamos iniciar o top pelo bojo. E nós faremos dois bojos de forma idêntica, sendo um para o lado esquerdo e o outro para o lado direito. Ambos devem conter a mesma quantidade de pontos e carreiras. Para começar o bojo, eu vou iniciar com um nozinho do crochê que não conta como corrente, e a partir deste nó, eu vou tecer o total de 18 correntinhas. Finalizadas as 18 correntinhas, agora eu seguro na corrente número 18 e teço aqui mais duas correntinhas. Dou a laçada e insiro na quarta corrente de base e faço ponto alto. Bom, então, para essas três correntinhas do início, eu já conto como sendo o primeiro ponto. E eu vou tecer um ponto alto para cada ponto de base, totalizando 18 pontos altos. Concluído os 18 pontos altos, agora eu vou dar a laçada e para dentro deste último pontinho, em que eu fiz o ponto número 18, eu vou tecer mais 4 pontos altos, e nós teremos o total de 5 pontos altos para essa curva. Então, aqui eu fiz o terceiro, vou fazer o quarto e o quinto ponto. Tenho aqui o total de 5 pontos altos. Feita a curvinha, eu volto tecendo um ponto alto para cada ponto de base. E aí eu já aproveito para esconder esse fiozinho aqui do início. Feito um ponto alto para cada ponto de base, nós vamos tecer da seguinte forma. Para esta altura aqui do bojo, nós teremos uma voltinha. Para essa parte, nós vamos manter uma linha reta. Então, nós não vamos fazer a voltinha aqui para a parte de baixo. Finalizado o pontinho número 18 dessa sequência de pontos que eu fiz agora, eu vou tecer 3 correntinhas, eu vou virar o trabalho, vou dar a laçada e vou voltar tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Mas, ao chegar aqui no terceiro ponto da curvinha, eu volto para ensinar o pontinho leque. Bom, então aqui eu tenho a curvinha de 5 pontos. Eu vou fazer ponto alto para o primeiro ponto, ponto alto para o segundo ponto da curvinha, e para o terceiro ponto da curva, eu vou fazer o pontinho leque composto por 2 pontos altos, 1 e 2, uma corrente e mais 2 pontinhos altos dentro do terceiro ponto, 1 e 2. Feito o pontinho leque, agora eu volto tecendo um ponto alto para cada ponto de base. Feito o último pontinho, aqui na parte de baixo, observe que está reta, eu volto tecendo 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto, viro o trabalho e teço um ponto alto para cada ponto de base até chegar no pontinho leque. Ao chegar dentro do espaço do pontinho leque em que nós tecemos uma correntinha de separação, eu repito ponto leque. Então, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontinhos altos, 1 e 2, para dentro do mesmo espaço. Então, toda vez que eu subir, eu preencho com um pontinho leque dentro do ponto leque. Agora, eu vou tecer descendo. Então, eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto de base. Ao chegar aqui, eu subo novamente, teço o pontinho leque para dentro do ponto leque e desço.
E aqui eu já tenho um bojo finalizado. Observe que é a quantidade de carreiras subindo o ponto alto, fazendo o ponto leque e descendo que vai determinar a medida do seu bojo. Aqui eu fiz o total de 9 carreiras para tamanho M, mas o ideal é você tecer e provar, para garantir que a medida dessa peça esteja ideal e confortável ao corpo. Então, eu vou dar sequência tecendo um total de 9 carreiras para o tamanho M, e você de casa vai tecer o número de carreiras até o tamanho desejado. Finalizadas as carreiras necessárias para o tamanho da medida desejada, agora vamos para a finalização do bojo. Então, eu vou tecer ponto baixo, iniciando da onde nós temos aqui a agulha e o fio, e vamos fazer ponto baixo até chegar na altura do pontinho leque. Para começar, teço 2 correntinhas, viro o trabalho dessa forma e faço para cada ponto de base um ponto baixo. Finalizada a primeira lateral com ponto baixo, agora eu vou inserir dentro deste espaço do pontinho leque, vou fazer um ponto baixo e vou tecer 100 correntinhas ou 45 centímetros de corrente para fazer a alça. Então, agora é só tecer as correntes, contar ou medir. Concluída as 100 correntinhas ou 45 centímetros de corrente, agora eu vou voltar tecendo um ponto baixíssimo para cada corrente de base. Então, eu começo aqui fazendo um ponto, ou seja, uma correntinha, insiro pegando na segunda, puxo e puxo. Insiro pegando no próximo pontinho de base, puxo e puxo. Então, ao invés de eu tecer ponto baixo, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Insiro, puxo e puxo. Finalizada a carreira, nós teremos um cordão bem estruturado e bem firme. Agora, eu vou inserir pegando dentro do pontinho leque e vou fazer aqui um ponto baixo. Finalizada a alça, volto tecendo um ponto baixo para a lateral que eu ainda não fiz. Então, aqui nós subimos com ponto baixo, tecemos o cordão e agora vamos descer com ponto baixo. Então, eu vou tecer aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Concluída a carreira de ponto baixo, agora para o barrado do bojo, eu vou tecer o ponto tela, que vai servir para trançar depois o cordão para ajustar o top ao corpo e amarrar nas costas. Além disso, esse ponto tela também vai servir como base para as franjas, que são opcionais. Então, para iniciar o ponto tela, eu vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e mais uma corrente de separação. Dou a laçada e observe que entre uma carreira e outra existe um nozinho. Eu insiro e faço aqui ponto alto. Faço uma correntinha de separação, dou a laçada, insiro pegando no próximo nozinho que separa uma carreira da outra e faço ponto alto. Uma correntinha, insiro no nozinho e faço ponto alto. Para finalizar, aqui eu já fiz uma correntinha de separação, insiro pegando no pontinho baixo e faço ponto alto. O ponto baixo que eu pego é justamente nesse acabamento que nós tecemos uma das laterais do bojo. Agora, como finalização, nós vamos distribuir pontos baixos para a carreira do barrado, ou seja, para o ponto tela. E eu vou tecer da seguinte forma: eu faço 2 correntinhas para começar o primeiro ponto, viro o trabalho, para dentro desse intervalo da correntinha faço um ponto baixo e para o ponto alto faço um ponto baixo. Um ponto baixo para o intervalo e um ponto baixo para o ponto alto. E eu vou tecer dessa forma para finalizar esse primeiro bojo. Concluída a carreira de ponto baixo, agora eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho. Agora eu vou fazer mais um bojo como esse, seguindo a mesma quantidade de pontos e carreiras. Para fazer o cordão é muito simples. Para o tamanho P, eu sugiro 120 centímetros de corrente, para tamanho M, 130 centímetros e para tamanho G, 140 centímetros de corrente. Nessa etapa, não há necessidade de contar pontos, mas é preciso que, com auxílio de uma fita métrica, você meça para conferir se a medida está exata. Então, eu vou iniciar tecendo as correntes até atingir a medida desejada.
Finalizadas as correntes até atingir a medida desejada, para o cordão nós vamos tecer agora uma carreira de ponto baixíssimo, sendo um ponto baixíssimo para cada correntinha de base, como nós tecemos para a alça do bojo. Então, eu vou fazer aqui mais uma correntinha, vou inserir na segunda corrente, vou puxar e vou fazer ponto baixíssimo. E vou tecer um ponto baixíssimo para cada correntinha de base. E aqui nós temos o cordão finalizado, eu cortei, arrematei e escondi o fiozinho por entre os pontos que nós temos no cordão. Aí eu venho com um pinguinho de cola adesivo instantâneo, como essa aqui, pingo e corto o excesso de fio. Agora que nós temos o cordão finalizado, nós vamos para o acabamento do bojo. Para cada bojo, eu optei por distribuir franjas, mas as franjas são opcionais. Para as franjas, eu utilizei o fio cordonê. Não sugiro utilizar o fio lolita, mas você pode substituir o fio cordonê pelo fio encanto slim ou fio encanto. Bom, eu apliquei as franjas da seguinte forma. Para essa carreira de ponto baixo do barrado, eu apliquei uma franja em um ponto baixo, pulei um. Apliquei a franja no próximo ponto baixo, pulei o outro ponto. Então, eu vou pulando pontinhos e vou aplicando as franjas. Para cada franja, eu cortei aí o total de 10 fiozinhos, medindo 50 centímetros. Aí eu faço a junção desses 10 fiozinhos dessa forma, passo a agulha de baixo para cima em um dos pontos baixos e puxo todo esse conjunto de fios, desse jeito. Agora, eu passo os dedos como se fosse uma pinça e puxo. Pronto, feito isso, para a parte avesso do bojo, eu vou aplicar um pinguinho de cola adesivo instantâneo. Então, agora eu vou aplicar aqui uma gotinha bem pequena para essa franja. Lembrando que você tem que aplicar em todas as franjas, senão o fio cordonê ele tende a escapar. Então, é só um pinguinho aqui na parte avesso. Aguarde secar bem e depois é só vir com uma tesoura bem afiada e aparar as pontinhas. Com os bojos finalizados e com a cola já bem sequinha, chegou o momento de trançar o cordão. Então, é muito simples. Você vem aqui com o cordão e vai passando por entre os pontinhos altos do ponto tela do barrado, ó, desse jeito. E você vai trançar nos dois bojos, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E aqui nós temos a peça finalizada. Linda, não é mesmo? Deixe aqui nos comentários o que achou. E assim que tecer o seu top, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um super beijo e até a próxima. Fui!